Pode, Lícia. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então vamos começar com a leitura da Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de vossa firmeza. Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável, tesouro dos discípulos sinceros de Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas e surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente, desprotegido, receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimento e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Bom, vamos então levar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor e misericórdia e agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa mais uma vez. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que temos, por tudo que somos, pela vida, Senhor. Muito obrigada. Permita que mais essa noite o Senhor e toda essa espiritualidade nova e a cultura da casa possam estar junto a nós durante mais esse trabalho. A nossa irmã Valéria, que se encontra, seja intuída por Ti, Senhor. E que nós que aqui estamos tenhamos olhos e ouvidos para receber a Tua mensagem. Graças a Deus, permaneça conosco. Boa noite, nossa amiga Valéria. Vamos lá, vamos dar de lado. Bom, boa noite a todos, né? Eu sou Valéria, né, lá do Centro Espírita Luz de Caridade, online. E hoje a gente veio aqui conversar com vocês sobre a questão da paciência, né?
Vocês estão estudando também o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso dia lá é na quarta-feira. Mas a paciência é uma coisa muito interessante. Na verdade, eu fiz esse estudo para mim mesma, né? Porque na vida, se a gente for pensar, né, será que nós somos pacientes? Nós temos paciência com as coisas que estão ao nosso redor? Vocês têm paciência? Eu conheço isso, não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Muita paciência, pouca paciência, sem paciência, né? Então a gente vai refletir sobre o que é a paciência, as suas irmãs, porque a paciência tem as irmãs dela, né? A gente vai descobrir hoje. E os benefícios da paciência. E era para passar um de cada vez. Mas já que aquele não está querendo passar um de cada vez, vamos lá, né? O que é paciência, gente, para vocês? Vocês gostariam de explicar o que é a paciência, trazer isso para a gente de alguma forma? Paciência, quando alguém nos pergunta alguma coisa, nos diz, nos pede, a gente tem paciência de responder, paciência de ouvir, paciência de acompanhar, paciência de esperar um ônibus, não, um ônibus, entendeu? Acho que é por aí, né? Agora, paciência mesmo, no sentido que eu entendo, eu não tenho paciência, né? Porque é uma coisa muito difícil, né? Só a gente pensar a palavra diz tudo, né? Paciência, paciência. Pô, tem que ter paciência, esperar uma tem que ter paciência, tem que ter paciência comigo. Você começa, né? Paciência é a espera, né? A gente saber tem paciência esperar, com todo né? mundo, ela fala uma coisa muito legal. Alguém tem paciência comigo? Não, porque a gente é cobrado, né? Você tem que ter paciência com fulano, você tem que ter paciência com ele. A gente escuta as pessoas ao nosso redor falar isso. E aí eu gostei da sua reflexão, porque ontem ninguém falou isso, mas hoje você falou. Poxa, será que alguém tem paciência comigo? Isso é uma reflexão. Eu gostei disso, né? Nós temos paciência, ela já falou para ela não tem, não. Eu também já falei. E vocês têm paciência? Tem uma parte da paciência que eu acho muito importante que acontece. A palavra X é a espera. Você esperar o ônibus, você esperar no médico, você esperar por alguém que marcou com você uma hora e você ficar lá plantada aguardando, ansiosa aguardando, né? Essa paciência vira uma ansiedade. Esperar um tempo de Deus, né? Mas Não, o tempo de Deus, a gente consegue esperar, que a gente sabe que vem, né? Aquilo que é nosso, ninguém tira, ele vem. Nem todo mundo consegue esperar o tempo de Deus, não, hein? Cara, nem todo mundo consegue esperar o tempo de Deus, alguns esperam, a gente vai falar sobre isso. Fala A aqui. ciência acho que depende muito da circunstância. Depende das circunstâncias. Isso é uma boa coisa. Ninguém tinha falado isso também. Depende das circunstâncias. E aí, o que você queria falar? a paciência também eu acho que é um ato de amor. Sim. Se às vezes assim, ter paciência com uma pessoa que tem certas dificuldades, você fica doida para aquela pessoa parar, né? Mas você tem que ter paciência, respeito, né, àquela pessoa, da oportunidade daquela pessoa se manifestar. Eu acho que esse tipo de paciência é um tipo assim de amor ao próximo. Isso mesmo. Você falou uma coisa interessante, né? Esperar tem a ver com paciência, saber esperar. Você estar ali, vamos dizer assim, ter tolerância, né, com a pessoa, suportar. Alguém falou, acho que não sei se falaram calma, alguma coisa assim. Então, assim, a paciência ela envolve muitas coisas, né? Muitas virtudes juntas, muitos elementos juntos. A paciência em si, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. A gente precisa desenvolver algumas coisas para a gente desenvolver a paciência. A gente tem que ter um combo de coisas, de características para a gente ter paciência. Porque uma coisa está ligada na outra. Não dá para separar. Então é por isso que às vezes a gente tem, às vezes não, porque a gente não está no combo completo. Porque o combo não está completo, porque a gente está num processo de evolução. A doutrina espírita ensina para a gente que nós somos criados simples e ignorantes. Ou seja, Deus criou a gente com a perfeição
E a partir do processo da relação com o mundo material que nos cerca, né? Eu digo mundo material é a relação do espírito com o elemento material. Desde os nossos primórdios, hoje a gente se relaciona com esse tipo de matéria que está aqui. Mas lá nos nossos primórdios, no tempo que Deus nos criou, nós também nos relacionávamos com a matéria, né? De uma maneira diferente. E essa relação com o mundo material é que bate na gente e desperta as nossas emoções, as nossas características, as nossas competências. Oi? A vida de relação. A vida de relação. Você começa com o mundo material e ele te desperta. E quando a gente chega vamos dizer assim, na idade da sociedade, no tempo da vida social, além da gente ter a vida material para te despertar, a gente tem a convivência com os outros, né? O espírito é como uma semente. A semente da planta, ela contém toda a genética. Quando você bota ela na terra, ela recebe a ação da terra, a ação dos nutrientes, da água, do sol, da chuva. Então, o meio ambiente é semente o tempo inteiro, para ela abrir, eclodir e virar um vegetal, uma árvore, uma planta. Eu estou aqui gesticulando e saindo para o negócio. Virar um vegetal, né? Se a gente for comparar a nossa evolução espiritual com um vegetal, a gente está lá, simples e ignorante, e nessa relação com a matéria a gente vem eclodindo. Mas quando a gente começa a eclodir, a gente começa a conviver com o meio ambiente. E nesse meio ambiente a gente também tem interação com o semelhante, né? Que é a vida em sociedade. Então, a paciência a gente não tem como um todo, a gente vai desenvolver esta virtude. Perdi a paciência, vocês já ouviram isso? Vocês perderam a paciência? Se não tinha, foi para perder. Se a gente perdeu é porque a gente não tem, né? Paciência tem limite. Vocês já ouviram essa expressão? Eu trouxe a expressão para ilustrar porque faz parte da relação do dia a dia, né? Porque por que a gente diz que paciência tem limite? Porque a gente acha que tem que ser só aquele ponto. Eu vou contar uma ideia que aconteceu comigo essa semana. Desde abril, eu comprei uma amiga minha, né? Tem que operar outra, o cara caiu lá embaixo da toda noite. Aí eu falei, desde abril, eu vou voltar, sabe? Uma paciência. Aí eu cortei para fazer exame. Aí domingo de noite para lá, pela segunda-feira, eu todo dia lá dentro do hospital com ela. Eu chegando na segunda que ela pegou. Primeira coisa que ela saiu do cartador, né? Pediu lanche, buscar a única coisa que eu estava aqui, esperar um pouco para não dar logo para me aguentar. Aí depois mais uns 10 minutos ela chamou o menino para dar um churrasco. Gostei, né? Pedi a paciência ali. Aí eu disse, a partir da manhã você deu atenção à mãe, cuida dela, porque ela perdia a paciência, chegou no limite. Por quê? Porque a gente só Porque a suporta. gente quer aquilo, a gente quer que seja da nossa paciência, do nosso tempo e a gente quer ficar. Exatamente. Primeiro que a gente é impaciente, a gente quer que seja do nosso jeito. E nem sempre a gente entende que é um jeito do outro. Isso é um ponto. Outro ponto é que a gente só suporta as coisas até um certo ponto. Antigamente a gente não suportava nada, aí a gente suporta um pouquinho, aí depois um pouquinho. Até que vai de grão em grão, a galinha enche o papo, como diz o ditado, né? A gente vai devagarzinho. Então a paciência, ela não nasce assim. Eu sou impaciente, hoje eu sou não. É uma virtude que a gente desenvolve ao longo das nossas vidas sucessivas. A gente começou a desenvolver essa virtude lá atrás. Por isso que a gente tem horas que a gente tem boa vontade, tolerância, a gente está ali com boa dedicação. Aí daqui a pouco aquilo vai dando uns nervos, vai-se embora. Porque para a gente ainda está assim, o dia que a gente adquirir essa virtude, totalmente, vou usar esse termo, né? Adquirir 100% da virtude, a gente vai ser que nem Jesus, filhinho, que na palavra. Vão porque por isso que espírito evoluído é assim, né? Espírito de segunda ordem bem melhorado, de primeira ordem, espírito super evoluído, tem paciência. Você se descabela, você arranca os seus cabelos todinho e ele está ali, né? Firme. Aí você vai achar assim, mas ele não.
protege o nosso que a gente não tem. E não se abala, porque ele tem os mesmos lugares e a gente ainda não tem. A gente é passional e eles não são passionais. Eles compreendem o nosso estado de ignorância, compreendem as paixões que nos dominam, compreendem uma série de coisas. E sabem até o que nós somos capazes de fazer ou não. Né? Jesus, quando olhava para a gente, ele via a gente totalmente, de cima e embaixo, do dentro, no âmago. Já sabe. É que nem, vou dar um exemplo, né, para a gente comparar. Os pais, quando conhecem seus filhos, você já sabe se ele vai ser capaz de realizar certas coisas ou não. Porque a convivência, o conhecimento, você conhece aquela pessoa de uma maneira mais íntima, mais profunda. Então você percebe se ela é capaz de realizar certas coisas ou não. Imagina Jesus, Felipe, com essa gente de trás e verso. Muito mais, né? Mais do que a gente sabe dos filhos, porque os filhos se modificam com o tempo na estrada da vida, né? E não vão ser os mesmos. E aí, a paciência é uma virtude isolada? Ela é solitária? Solitária? Sozinha ela precisa de outras virtudes? Acho que Não, sim. precisa do comum. Precisa. A paciência ela precisa de outras virtudes. A gente não tem paciência, vai lá, filho, funciona ali. Aqui foi tudo de uma vez só. Vamos ver se ele vai devagar. Então vamos ver lá o que é paciência. Nós fomos no dicionário. E lá eles explicaram para a gente o significado da palavra paciência. Então, é uma virtude. O que é uma virtude? Virtude é uma característica boa que os seres humanos têm. Né? Os virtuosos são aqueles que têm coisas boas dentro de si. Então, a paciência é uma virtude baseada no autocontrole emocional. Então, quem tem paciência não se descabela, não arranca os cabelos, não explode de raiva, não posta marimbondo e nem fica tendo um ataque de perereca. Entendeu? Fica calmo, tranquilo. Entendeu? Então, baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias, incômodo de terceiros, sem perder a calma e a concentração. Tu tá ali suportando aquilo tudo, aquilo tudo. Aí tu tá lá, mantendo a fleuma, sem se descabelar, sem perder um prumo. Aí a gente fala assim, fulano é tão calmo, como é que consegue? O mundo está acabando, está desabando, está todo mundo enlouquecendo e a pessoa está ali, na fleuma. Mas você tem que estar firme, porque se todo mundo enlouquece, quem é que vai botar o povo com o juízo no lugar? Então tem momentos que nós conseguimos manter a calma. A calma é uma irmã da paciência, é uma virtude. Se a gente não tem calma, a gente não consegue ser paciente. Você já viu alguma pessoa nervosa, estressada e ansiosa ter paciência? Não. Quem é nervoso, quem é estressado, quem tem ansiedade, não consegue ter paciência. Porque não consegue ter calma e nem concentração. Para você ficar aí. Mas a vida cobra da gente isso aqui, em alguns momentos só. A vida vem e bota umas situações assim na nossa frente que a gente se vê, pode ser família, sociedade, emprego, enfim, né? E você precisa, como te diz assim, naquele momento, segurar a sua onda, ficar tranquilo, manter aquela calma, aquela calma no negócio, porque está todo mundo se descarregando. E aí você tem que estar ali para poder o pensamento funcionar e você conseguir encontrar a melhor solução, encontrar a melhor saída, né? É diferente de ficar em silêncio. Exatamente, é diferente. Gente, olha só, as palavras, elas têm conteúdos próprios e significam coisas diferentes. A gente vai chegar numa palavra lá adiante e a gente vai trazer um aspecto dela, porque as pessoas confundem as coisas. Mas aí a gente precisa aprender a pensar nisso daí e saber diferenciar as coisas, né? Então, continuando aqui também, né? A paciência, principalmente baseada na tolerância. O que é tolerância? É a capacidade que você tem de suportar as coisas. Às vezes você está numa maré de desemprego, numa situação financeira difícil, e você, ou se você se descabela, você vai dar
gente vai ficar assim, intolerante o tempo todo? Tem hora que a gente vai se descarregar, porque é como se o balde fosse enchendo, a gente não tivesse um escape assim, ó. E aí a gente se descompensa naquela hora. Por quê? Nós estamos em processo de evolução. Nós estamos desenvolvendo as nossas virtudes. Nós estamos nos conhecendo, nos entendendo, nos compreendendo a partir da nossa vida social, da experiência de estar no corpo físico, né? E aí a gente começa a desenvolver isso tudo. Para a gente ter paciência, a gente vai precisar de um pouco aqui, de calma, de tolerância, né? Então a paciência é principalmente baseada na tolerância, com os erros alheios ou diante de situações ou fatos indesejados. Para a gente ser paciente, a gente tem que tolerar. E tolerar significa suportar alguma coisa. Às vezes você está numa situação familiar complicada e você não quer aquela situação, mas naquela hora você tem que aturar aquilo ali, até a hora que você consiga dar uma solução, dar um destino, dar uma melhor escolha, tomar um caminho melhor, seja ela qual for, né? Então vamos para cá. Significados.com.br, dando significado da palavra. Mas a paciência tem virtudes, que são as irmãs dela que eu falei com vocês. E aí a gente falou da calma. Calma é o quê? Tranquilidade, serenidade, saber esperar. Ela falou da espera, né? Quando a gente consegue esperar, a gente consegue ter calma. Vai ficar lá no ponto marcado, esperando a pessoa chegar. Não vai esperar. Para tu esperar, tu tem que ter calma. Esperar a consulta do médico, esperar o Uber, que às vezes desiste umas 3, 4, 5 vezes, né? Esperar o ônibus que não chega nunca, você está indo para o trabalho. Não tem deslocado. Pois é, esperar o salário chegar no fim do mês, o dinheiro já acabou, tu tem que dar teu jeito. A gente espera muita coisa. E quando você tem que aguardar alguma coisa, esperar, seja lá o que for, o filho sair da escola, o resultado de um exame que você fez, não sabe se tem câncer, se não tem, não sei o quê, você vai ter que esperar. Agora, como que tu vai esperar? Nervoso, se tremendo, comendo os dentes, né? Porque é um estado de ansiedade. Você está ali esperando aquilo, mas aí o estado de ansiedade, tu treme, tu sua, tu transpira, tu fica. Aí você não está calmo. Porque você pode esperar com calma ou esperar sem calma. Então, a calma, ela precisa de tranquilidade e de saber esperar. Saber esperar tem a ver com a calma. Às vezes a gente espera, mas a gente não tem calma, né? Mas que é diferente de ansiedade e de agitação. Voltando aqui. Tolerância. Respeitar, aceitar e suportar. Aquele que tolera, ele aguenta, ele suporta lá. A garotinha lá fazendo Deus sabe o quê? E a outra está aí você vai ficar, né? Tem 1001 situações. Respeitar, porque quem tem tolerância suporta uma situação que também respeita. Às vezes você tem que respeitar. Você vai respeitar a opinião diferente da sua, ou seu parente que tem uma ideia, ou seu familiar que tem uma ideia que não é igual à sua. Você tem que conviver na mesma casa com aquela pessoa. Você tem que tolerar aquilo, você tem que respeitar a opinião do outro. Respeitar a opinião do outro não é concordar e não é aceitar a opinião do outro como se ela fosse
no contexto familiar, às vezes você pode mudar ou não, né? Porque se você largar o pai ou a mãe de idade avançada, é um complexo. Você largar o filho, você pode até largar, mas aí é uma responsabilidade tua, né? Às vezes a convivência familiar também, marido, esposa e tal, você vai até o limite que você consegue. E aí quando já entra a questão da violência, que eu falei muito da violência doméstica, abuso, aí não é, porque aceitar não é concordar. Você aí tem que, vamos dizer assim, tomar a sua atitude perante a vida. Ninguém tem o direito de ser violento com ninguém, de agredir ninguém, de bater ninguém, de maltratar ninguém. Então aí você tem que dar o limite para o outro. E às vezes o limite é você afastar a convivência. Por quê? Porque o outro não te respeita, invade o seu espaço e não permite que você tenha o uso da sua liberdade. As pessoas passam, como se diz, dos limites, né? Se invadem. E existem relações que são abusivas, né? Dentro da vida familiar, de pais em relação a filhos, de filhos em relação aos pais quando estão na idade avançada. Entre os casais acontecem relações abusivas, e isso não é bom. Às vezes a pessoa diz assim, eu tenho que ter paciência, não vou largar o marido. Mas veja bem, se isso atenta contra a sua integridade física e mental, você tem que pensar muito bem se você vai aguentar isso até o final ou se você vai escolher o seu bem-estar. E isso não é mal nenhum, porque você conviver com a pessoa até o seu limite, mas você tem que primeiro se amar, porque não ama ninguém que não ama a si próprio, já começa por aí. O mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Se você se permite violentar e vilipendiar pelo outro, então você não está exercendo o amor a si próprio. E isso não é paciência e intolerância, isso é virar de pancada. Então, a gente precisa saber a diferença das coisas, né? O que é uma coisa e o que não é outra coisa. Uma coisa é você ter um doente na sua casa que depende de você. E aí você vai ter que exercitar a tolerância. E a tolerância vai te levar ao exercício da paciência, então você vai se descabelar, e a paciência vai embora, vai pela janela, mas a pessoa depende de você. Se você tem um filho portador de necessidades especiais, com algum transtorno, alguma deficiência intelectual, orgânica, física, depende de você. É uma outra situação. E às vezes está na sua responsabilidade, né? E aí a gente é convidado a exercitar a calma, a tolerância e a paciência. Porque como é que vai ser se você lamentar a pessoa ao leão? Por ela própria. Então, a gente tem que pensar nas coisas. Né? Uma coisa é você estar numa relação abusiva que te faz mal. Outra coisa é alguém que tem um transtorno, uma necessidade, uma doença, uma coisa que depende de você. E você precisa de estar disponível para ajuda, né? Fala. Então, trazendo até para a situação das relações abusivas, tóxicas, dá para inserir a tolerância no sentido de que você entende que o outro é deficiente, mas não aceitar que isso, né, cause um transtorno para a sua vida, porque aí você também não auxilia ele. Exato. Você até contribui para que ele continue, porque você normaliza a situação, você contribui para que ele não enxergue que ele precisa de mudança. Exatamente. Então, às vezes, você se afastar é um
fumar o cigarro comum e passaram a utilizar o cigarro eletrônico. E ela explicando que é tão danoso quanto, e a juventude tem feito muito uso disso. E tem trazido problemas de efizema pulmonar, doenças respiratórias crônicas. E ela falou que se a gente não mudar isso agora, não controlar isso, não educar a juventude para se libertar disso, a gente vai ter uma geração de 30 anos doente, dependente de problemas, vamos dizer assim, de oxigênio para respirar, tomando milhões de remédios, que sabe não vai ter nenhuma vida longa. Porque uma doença pulmonar crônica, ela não faz você chegar nem aos 70 nem aos 80. Você vai embora da vida antes. Porque você não respira, o pulmão não faz isso. De uma forma dramática. A pessoa morre horrível. Você fala que a pessoa que você ama do teu lado, morrendo sem ar, Quem passa por essa experiência na vida familiar, que é o seu caso, né? Ou de algum conhecido, ou algum amigo seu, porque a gente também não ajuda a sua família, a gente também tem os amigos, que a gente ajuda e estende a nossa mão, né? É muito difícil. Mas como você ajuda uma pessoa, fazendo ela pensar em si mesma, pensar nas suas próprias atitudes e na sua própria vida, botando a cabeça dela para, fulano, isso vale a pena? Acorda, né? E respeitar o direito, porque é complexo. Então a gente vai lá para as irmãs. Resignação é você aceitar e se conformar com o sentimento do coração. O que é resignar? Você aceitar, entender que aquilo está ali e que não vai mudar. Tem coisa na vida que não muda. Tem doenças que a gente tem, que a gente vai levar, e às vezes vai até a nossa vida embora. Não tem como mudar aquilo. E aí você precisa trabalhar essa questão da aceitação, né? De você poder, tem coisas que a gente pode mudar, e tem coisas que a gente não pode mudar, que são consequências ou da vida presente ou das vidas passadas que vêm ao nosso encontro agora. E a gente tem que lidar com aquela situação ali, não dá para mudar, tem que passar por ela. Não? E para passar, a gente precisa de estar resignado, né? Aí você diz, poxa, fulano é tão resignado, está passando por aquela prova da expiação, coragem, né? Quando a gente conhece pessoas que estão numa situação assim, a gente percebe, né, o comportamento das pessoas. E consentimento do coração é você entender e aceitar que não dá, não se revoltar, não vai praguejar contra Deus, não vai mais praguejar contra Deus, né? Quando você se resigna, você não pragueja. Se você praguejou, é porque você não tem resignação. E ela, perseverança, né? Que é você permanecer, conservar-se firme, não desistir, resiste. A gente, quando persevera, a gente resiste. A gente está ali e vai até o final. Então, quando a gente vai desenvolver a paciência, a gente precisa de calma, tranquilidade, tolerância, resignação, perseverança. A gente, o pessoal usa, né? Resista, né? Até o final. Mas resistir é você suportar aquela situação, você conviver com aquilo e você continuar ali batalhando pelo melhor possível. Ainda tem isso. O melhor possível é aquilo que você pode fazer naquele momento. O melhor conforto que você dá para o seu ente querido, que está doente. É aquilo que está no teu alcance. E às vezes a pessoa fica doente porque ela quer mais do que aquilo que ela pode realizar. Ela quer mais do que aquilo que está ao alcance das mãos dela. E você ter essa noção, essa clareza, essa compreensão, é um processo de vida, né? Então, vamos lá. E fé, porque a fé também é uma das virtudes que acompanha a paciência. Confiança, crença, credibilidade. Fé, para você ter paciência, ai meu Deus, vai dar certo, vamos ver. Poxa, minha situação de familiar vai melhorar. Você pensa em algo, né? E isso envolve a questão da fé. Não é a fé cega que você acha que Deus vai chegar ali e vai mudar a tua vida. É acreditar que tudo que é ruim um dia passa. Ou ameniza, ou você vai ter uma hora melhor que aquela. É nesse sentido, né? Não é uma fé cega. Ter paciência é uma caridade? Sim, porque a paciência também é uma caridade. Você ter paciência com um idoso, com um doente, com uma criança, né? Tem os pais que têm os filhos com transtorno do espectro
Tem hora que a mãe já está ali, meu Deus, precisa de alguém, né? Porque você tem que ter o apoio também da família, dos amigos, de outras pessoas, porque a gente ainda está, a gente não tem a paciência 100%, a gente está desenvolvendo. Então a colaboração, a paciência é uma caridade, com certeza. É uma caridade moral, porque a caridade material a gente faz, né? Bolsa, comida, sapato, papo, né? Mas a caridade moral é você estar ali para ajudar o outro de coração, sem reclamar, sem esperar retribuição, fazer porque você quer ajudar e o outro precisa de você. Isso é a caridade moral. Você colaborar com boa vontade, sem má vontade, porque se você vai lá fazer reclamando, praguejando, cuspindo um alimento, não é caridade. Você está fazendo uma tarefa, você está colaborando, mas não está sendo uma caridade porque você não está fazendo de coração, de boa vontade. Essa é a diferença. Então a paciência também é uma caridade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito denominado no espírito amigo, porque ele não bota nome, ele ensina lá no espírito amigo, no item 7, que é o item que fala sobre a paciência, né? Ele diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Glória a Deus. Jesus, quem sofreu, mas que para a glória de Deus. Não, ele está dizendo o seguinte: como a gente é espírito imperfeito, a gente está em processo de aprendizado, uma hora a gente vai acertar, outra hora a gente vai errar. E Deus não passa a mão na nossa cabeça, que a gente faz com o filho, com o sobrinho, com o netinho, que pratica o mal feito, e a gente deixa disso. Meu bem, Deus não faz isso. Ele deixa a gente assumir as consequências dos nossos atos, que tanto podem ser na vida presente, pode ser quando a gente desencarnar lá do outro lado, que a gente vai encontrar os desafetos, e na vida futura. Lembrando que hoje é a vida futura em relação à nossa encarnação anterior, em relação ao tempo que a gente ficou lá na vida espiritual antes da gente vir para essa vida. Então, nessa vida a gente lida com as consequências que a gente, se eu fumar cigarro eletrônico, vou ter doença pulmonar, causas da vida presente. Mas tem as coisas do passado que vem, que pega a gente no meio do caminho e que a gente não sabe nem de onde que saiu aquilo, nem por quê, nem para quê. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma questão de família. E aí você fica, o que aconteceu na minha vida? Né? Porque Deus não vai dar pedra para a gente. Ele vai deixar a gente dar conta daquilo que a gente fez. Em vários aspectos. A humanidade detesta o meio ambiente. E agora a gente tem o quê? Onda de calor e onda de frio. Onda de calor e onda de frio. Até que, coletivamente, a gente vai aprender que precisamos estabelecer as florestas, precisamos acabar com o desmatamento, plantar, recuperar, fazer para a gente salvar o clima do planeta e salvar a sobrevivência da espécie humana. Porque nós somos espíritos habitando um corpo que é uma espécie, a espécie humana que está aqui no planeta Terra. Então, em nome da preservação da nossa espécie, a gente vai ter que cuidar do meio ambiente onde a gente vive. E tem que ser um aprendizado coletivo. A gente tem um montão de gente que faz isso, tem escola, criancinha plantando árvore, projeto, revitalizando. Aí de um lado você tem um grupo, que já tem uma consciência, revitalizando aquilo que está devastado, e do outro lado aquele grupo que ainda pensa no mental, no dinheiro, vou morrer, acabou, se eu vou pro inferno, eu fui, mas aí eu quero curtir a vida doidada, queimando, desmatando, depredando do outro lado, essa loucura. Mas um dia eles vão entender que a banda não é assim, e aí eles vão começar a plantar e a recuperar. Mas até a ficha cair, vai sentir calor, vai sentir frio, até a ficha cair. Vai chegar do outro lado e vai dizer: meu Deus, a morte está no fim, eu estou aqui. Olha lá os inimigos que eu plantei na vida do outro lado, me cobrando. Enfim, a gente aprende com aquilo que a gente faz, né? Por isso que ele diz: quando a gente vem para assumir as consequências. Isso vai trazer sofrimento? Vai trazer vontade. Mas vai aprender com isso. Vai aprender alguma coisa. Então vamos lá. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar.
a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. Então, ela é uma caridade moral. Não? A caridade consiste na esmola dada aos pobres, que é mais fácil de todas, que é aquela que eu falei. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Então, gente, perdoar os inimigos. Perdoar, assim, é difícil perdoar os inimigos, né? Mas, às vezes, o teu filho te fez uma malcriação, te magoou, ou você guarda aquela mágoa, fica ali sofrendo, infeliz, você aprende a se libertar, entender que ele é assim, aceitar que ele é assim, sabe? Ele vai quebrar a cara, vai se lascar todo. Deixa, vai aprender com a vida, a gente também aprende. E exercitar a possibilidade do perdão. Perdoar, às vezes, os pais, né? Porque às vezes a gente sofre com os pais que espancam os filhos, os pais que maltratam os filhos, que abandonam, que não dão. Quantos adultos, né? Têm dificuldades em relacionamentos, têm dificuldades de família, de lidar com os próprios filhos, porque tiveram pais difíceis, tiveram uma criação difícil pelos pais sofrida, né? Que se a gente for olhar para os nossos próprios pais, para a história dos nossos avós, das pessoas que nós conhecemos, né, que trazem as histórias que conviveram com seu pai, com a sua mãe, de milhões de coisas, né? E as pessoas dizem, eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Ou então você muda, supera e faz tudo diferente. O pai e a mãe fez tudo de uma vida toda. Mas aí tem que ter cuidado para você não pular para o outro extremo, né? O ponto de equilíbrio é muito difícil. Você encontrar a medida, o fiel da balança, né? É um desafio. Mas se a gente parar para pensar, para raciocinar, a gente vai fazer o melhor possível. Então é isso que ele diz, nos pôr à prova a nossa paciência, né? Instrumentos do nosso sofrer. Porque se a gente planta inimizade, se a gente faz as pessoas sofrerem, a gente vai colher o quê, queridinhos? Beijinhos e abraços? Não vai, irmão. Jesus foi pregado na cruz, querido. E ele perdoou todo mundo, mas Jesus é o quê? Espírito puro, né? Entende a nossa motivo de ignorância. Poxa, tu às vezes leva ingratidão com o filho. Tu não quer saber nem de olhar mais para a cara do filho? Quer largar o filho? Quer abandonar o filho? Que isso? E às vezes você é convidado até na estrada da vida a cuidar de um parente que você não tem a menor. Mas aí bate lá na tua porta, a família vai lá, né? Fulano, olha, o ciclano está assim, precisamos das tua ajuda. E você diz o quê? Eu? Vai que a pessoa nem derrubou a água. O quê? Eu estou lendo o Oxana de alguém assim? Eu penso assim também, tá? Aí você fica assim, agora? Você vai largar a pessoa mendiga na rua, jogada nela, ou você vai dar um pouco de dignidade na vida daquele ser humano? E aí você tem que pensar, né? Qual é a sua responsabilidade, né? O estranho na rua, você não tem meio de pegar e se responsabilizar por ele. O Estado tem que se responsabilizar por ele, as instituições têm. Mas o familiar, aquele que está dentro do grupo da família, mesmo não sendo seu pai e sua mãe, um tio, sei lá, uma tia, um primo, alguém, que a família você tem uma coisa, né? E vem aquela pessoa lá te chamar. E tu vai fazer o quê? Você vai ter consciência, poxa, não dá, pelo menos dignidade é o mínimo. O que é dignidade? Você oferecer àquela pessoa que descabeçou na vida, que agora está colhendo, né? As coisas ela tem que colher, é você dar o mínimo de dignidade para aquela pessoa até o final do dia dela. Então, uma coisa quando tu é novinho, fazendo um montão de coisa por aí. Outra coisa é com todo respeito, quando os cabelos ficam branquinhos, a idade vai chegando, o corpício não é mais o mesmo, porque isso acontece com a gente, se a gente não for cedo, a gente vai chegando na idade avançada, e aí vai pular um monte de coisa. É igual a história da cigarra da formiga, né? Não plantou, mas se a cigarra encontrar alguém com caridade, pelo menos de tolerância, né, e boa vontade, vai minimizar o sofrimento da cigarra, né? Vai dar dignidade àquela pessoa. E isso aí é uma coisa que faz a gente pensar, né? Instrumentos do nosso sofrer. Por quê? Porque dá trabalho, né? Você tem que ir lá, tem que ajudar. Aí você sai,
Mas aí você pensa, poxa, mas é falta de caridade, né? Eu não gostaria que ninguém fizesse isso comigo. Percebe? As reflexões, os pensamentos, e aí a gente vai mudando de atitude por causa disso. Fala, Regiane. A história da cigarra da família é uma fábula. Se eu não me engano, não sei se é desse irmão Drive, não, se é do Rapinhão, tem várias fábulas. É que as formigas trabalham durante todo o verão para armazenar coisas na toca para viverem durante o inverno. E a cigarra passa o verão inteiro cantando. O inverno chegou e a cigarra morreu. Ela bateu na porta da formiga e a formiga simplesmente disse para ela. Ela desencarnou. É uma história, uma fábula. E a cigarra no final morre, né? Que quer dizer o quê? Para você colher alguma coisa na idade avançada, você tem que trabalhar para você ter o que viver, né? Mas aí tem alguém na doutrina espírita que reescreveu, o movimento espírita que reescreveu essa história, uma outra versão, aonde a formiga estende a mão para a cigarra e cuida da cigarra e exerce a caridade, a benevolência, né? E o auxílio. E a cigarra aprende o que ela deveria ter feito ao longo da vida e não fez. Mas a cigarra também contribuiu para a alegria do formigueiro com a sua música. Então, na vida, tudo tem vários aspectos. E a sabedoria é você descobrir os aspectos da vida. Sabedoria é algo que se desenvolve ao longo da caminhada. Fala. A verdadeira história é que a senhora morreu, né? Desencarnou. A história, o conto que é uma história, a fábula, aí realmente a cigarra morre, a formiga fecha a porta para ela. Mas essa história sendo recontada por um espírita aí que escreveu livros para as crianças, ele reconstruiu essa história, né? Com o conhecimento que o Espiritismo traz para a gente, ensinando a questão do perdão, né? Muito interessante. Tudo, mas é outro aspecto. Igual atirei pau no gato, agora não canta, mas atirei pau no gato. Porque é um reflexo de uma cultura, é um reflexo de uma época, de um tempo. E o tempo vai mudando. Quando a gente muda o entendimento, muda a cultura, muda a vida social, mudam as leis, muda tudo. Mas o que faz a vida mudar? O nosso desenvolvimento intelecto e moral. Isso transforma. Senão a gente estava na idade da pedra, meu filho. A gente saiu da idade da caverna e a gente chegou até hoje, não? Daqui a pouco, na próxima encarnação, já falei para a Janaína, eu quero chegar aqui dirigindo, não é carro elétrico, minha filha, é volitando. Processo de imantação, o carro vai, eu vou dizer para ele, quer ir para lá e ele vai me levar, eu não vou precisar fazer isso aqui. Pô, mas é na próxima encarnação. Quero chegar lá e Uma coisa no mundo espiritual, tá? Mas dentro dessa densidade da vida material, na próxima encarnação, ainda não dá para pensar. no mundo mais evoluído. No mundo mais evoluído, a gente não vai ter ação da matéria. Enquanto a gente estiver nesse nível de vida material, não dá. O máximo que a gente vai fazer é andar no trem-bala, usar o carro elétrico com tecnologias melhores. Mas quando a gente evoluir a forma de vida, aí vai ser outra história. Mas até lá a história não é essa. Eu já sonhei que eu gritando assim. É muito legal. E aí é o espírito, né? A gente está num outro estado diferente. Bom, a vida é difícil, bem eu sei. Ele tá aqui. Isso aqui é a continuação do parágrafo de baixo, tá? Lá do livro, desse livro. Um amigo, um espírito amigo. Compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. O que ele fala? As dificuldades, né, que a gente atravessa no nosso caminho. Se porém atentarmos os deveres que lhes são impostos, nas consolações e compreensões que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então ele diz assim, poxa, a gente vai colher o que a gente plantou, estou traduzindo na atualidade. A gente vai sofrer com o processo natural da vida, porque vem as consequências, porque a gente está num corpo que pega gripe, que adoece, que envelhece, um montão de coisa. Não dá para passar na vida sem sofrer. Isso aí. Agora, se você vai encarar o sofrimento se lamentando, se amargurando, fazendo uma tempestade, é uma coisa. Se você vai encarar o
o drama, aí a coisa fica assim, igual fermento de bolo. Tem criança que cai no chão e chora. Tem criança que cai no chão, levanta ali com a mão e com o braço e sai andando e não dá nem um chorinho e vai em frente. É a maneira como você encara a situação e encara a vida. Então ele vem falando isso, porque se de um lado tem dificuldade, a gente também recebe bênçãos e consolações. Vai aparecer alguém para nos estender a mão, para nos ajudar, para nos dar uma palavra amiga, para nos dar um conforto, né? Para nos apoiar. Um amigo, um parente próximo, um vizinho, às vezes até um estranho, que passa na tua frente, que te fala uma palavra e você. E aquilo faz uma diferença na sua cabeça, no seu entendimento, né? Até uma palestra que tu ouve, tu vê uma palestra na internet, um negócio assim, a pessoa fala uma coisa e aquilo cai assim, tchum. Aí você, nossa, te dá um negócio assim na cabeça, né? E você começa a olhar as coisas de um jeito diferente, olhar sobre um ponto de vista diferente, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Até na tampa de moído fosse luz. Oi? Até quando você olha no chão, se fosse luz naquela estampa. Ah, sim. Coragem e amigos, né? Ele termina o parágrafo assim. É que eu fracionei para facilitar a leitura. Coragem e amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós. E ainda e nada tinha de se penitenciar. Fala sério, Jesus precisava ser pregado na cruz pelo Cristo. Claro que não. Ele não estava espiando nada, não. Ele aceitou uma condição para dar uma lição. É diferente. Tá? Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o vosso futuro. Então, ele está dizendo, ó, espiar o passado, você assumir as consequências que você fez. E fortalecer para o futuro é aprende, levanta a cabeça, encontra a melhor solução e segue. Porque a vida, quando a gente aprende, a gente muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de sentir. A gente muda, a gente fica diferente quando a gente aprende algo. Porque aprender é aquilo fazer parte de você integralmente. Sai pelos seus poros. Por isso que o livro dos Espíritos diz que a gente não anda para trás. A gente pode estacionar, mas a gente não vai andar para trás. Porque o aprendizado verdadeiro não é perdido. Se a gente aprender a ser calmo 100%, a gente vai ser calmo 100%. Pode estar tendo um maremoto, terremoto, uma chuva, inundação. Tu não vai se descabelar, tu vai ficar ali na firma. Por quê? Tu tem que ter lucidez para ajudar os outros que estão no desespero, para botar um juízo e uma calma na cabeça de alguém e acertar as coisas. E isso é maturidade do senso moral. E a gente vai desenvolvendo várias habilidades ao longo da nossa estrada. Né? E ele diz, sede os pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então ele fala para a gente ser paciente, né? Para a gente aprender a ter calma, saber esperar, ter tolerância, ter fé, ter perseverança, não desistir, tá? Então ser paciente é ter isso tudo aqui. E ser cristão, né? Seguir o Cristo. Ser cristão não é dizer, sou cristão, sou da religião ABCDFGH. Existem várias religiões que constroem a sua filosofia com base nos ensinamentos de Jesus. Mas de acordo com o entendimento que as pessoas têm desse ensinamento, né? Então, ser cristão é uma atitude de vida, com aquilo que a gente aprendeu que Jesus nos ensinou, isso que ele diz que é ser cristão. Essa palavra resume tudo. E aí ele termina essa mensagem. E aí eu vou terminar aqui com uma coisa interessante, né? A paciência é uma virtude acompanhada de outras. Somos convidados a exercitá-la em várias situações da vida. Dessa vida, na vida espiritual, na outra vida, não. Assim como a gente já vem sendo desde as outras vidas antes dessa. Né? E eu botei aqui, o melhor é agir com paciência. Por quê? Eu achei isso interessante. Porque é um caminho que é um bocado de pedra, né? Ou a gente para na pedra, a gente chora na pedra, ou a gente
Obrigada, Valéria. Então, vamos agora encerrar, mas antes vamos falar sobre as atividades da casa, né? A gente começa a semana aqui as atividades na terça. Terça-tarde a gente tem a palestra pública. Terça-tarde a gente tem a palestra pública, que começa às 15 horas, tá? Presencial. Ainda na terça-feira, às 7 horas, a gente tem um trabalho da irradiação. Então, quem quiser mandar um nome, quiser pedir oração para algum familiar, para alguma situação, ou para si próprio, pode mandar um nomezinho, pode mandar um direct no Instagram, pode falar com a gente aqui. A nossa equipe está aqui hoje, a Priscila, a Alice, a Laerte e a Ruth, tá? Ou deixa um nomezinho ali na caixinha, que toda semana elas pegam. E logo após a irradiação, às 7h30, nós temos a palestra pública da noite, sempre de forma híbrida, sempre não. Às vezes acontece de não transmitir, depende da situação. Mas geralmente de forma híbrida, a gente transmite ao vivo pelo Instagram, fica gravado depois, e quem quiser. E também, até o final da semana, a gente disponibiliza a palestra de hoje também no YouTube. Tá? Sigam lá a nossa página, dá uma curtida. E lá tem as palestras já anteriores, quem quiser dar uma olhada também, é bastante interessante. E hoje a gente tem um trabalho do passe, assim que a gente encerrar aqui, a gente vai fazer nossa prece, vai aplicar o passe. O passe não é obrigatório, tá? Somente a quem quiser. Se não quiser, é só avisar o trabalhador que não quer, que não precisa. E temos atendimento fraterno, se alguém precisar de atendimento, pode falar comigo, pode falar com o Ciro também, que a gente pode atender individualmente. E vamos para quarta-feira. Quarta-feira a gente tem um grupo de estudos que a gente faz intercalado. Uma semana a gente estuda a Gênesis, na outra semana a gente estuda o Livro dos Espíritos. Esse estudo somente de forma virtual. A gente faz pela plataforma do WhatsApp, que é bem simples, né? Que todo mundo tem acesso. E quem quiser participar, fique atento na divulgação ou no Instagram, ou quem está nos grupos da casa, a gente disponibiliza o link. Clicou no link e cai direto no grupo. Não precisa pedir para adicionar. É só clicar naquele linkzinho que vai junto com a divulgação e cai direto no grupo. Na quinta-feira temos mais um grupo de estudos, esse somente presencial na nossa casa, também às 7h30, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na quinta à tarde, pulei, esqueci, temos o artesanato, quem tiver interesse, tá? A partir das 2 horas, só chega aqui, procurar a Marli ou alguém que trabalha junto com ela, e toda quinta-feira a gente tem trabalho. Trazendo agora as nossas campanhas. Por hora nós estamos somente com a campanha do quilo, que nós temos algumas famílias assistidas, então é bem-vindo qualquer doação, tá? Quem quiser pode fazer, deixa para assistir nos dias que a casa estiver aberta, né? Nos horários das atividades. E pode também, ou pode entrar em contato, se for viável, algum trabalhador vai buscar. Se quiser doar uma cesta completa, é uma cesta de alimentos muito simples, custa em torno de R$32, ou quilinho por vez. E a nossa atividade de sábado, que é um dia de muita alegria, né? Um dia de evangelização, nossa manhã aqui é recheada de criança, de jovem, e a evangelização para todas as idades, tá? Enquanto as crianças estão com as suas turminhas, da sua faixa etária, o grupo família está aqui reunido também, geralmente estudando ali os mesmos temas. E após a evangelização infantil, nós temos o grupo da mocidade, que aí é a partir dos 16 anos. E durante o horário de atividade de sábado, temos o funcionamento do bazar, tá? Estamos aceitando doações e quem quiser vir dar uma olhadinha, sábado, de 9 a 1 da tarde mais ou menos, está funcionando. E aqui no domingo, excepcionalmente nesse domingo, vai ter a assembleia, os associados estão sendo convocados, né? Exato, é importante informar, no caso não cabe a todos, né? Somente para os associados, né, da casa. Nesse domingo nós vamos ter a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que é ali para botar um novo gestor, para falar de assuntos da casa, diversos, com a apresentação da situação financeira da casa.
Qual horário? Às 15 horas. E eu acho que é isso. Então vamos agora fazer nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Pai esta oportunidade que tivemos hoje de estarmos reunidos, de recebermos essa linda mensagem do Evangelho, esse grande aprendizado que estamos aí na caminhada buscando, e que nós possamos levar em nossas mentes o que foi dito aqui, para que assim possamos colocar em prática e ir nos exercitando. E principalmente tendo paciência conosco mesmo, por não, às vezes, conseguir adquirir de uma vez, porque nós estamos neste processo devagarzinho. Então, que nós tenhamos sido envolvidos por esta energia salutar que se fez nesta noite, que nós possamos levar para os nossos lares, que nós podemos sair daqui, irmos aos nossos lares com segurança, com tranquilidade, e que nós tenhamos uma noite de muita paz. Obrigada, Senhor. Obrigada a esta casa. Obrigada ao nosso Mestre Jesus.